Shalom, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui para mais um devocional diário aqui nessa manhã. Eu sou o pastor Eclésio e vou guiar você nesse passo a passo rumo a uma palavra de paz para o seu dia. E que a alegria e a paz do Senhor estejam com vocês nesse momento e durante todo esse dia. E é com coração grato que nos reunimos mais uma vez para mergulhar nas águas vivas da palavra de Deus. Vamos começar o nosso dia com uma porção de esperança, um alimento para a alma, que nos sustentará em todas as situações. Antes de seguirmos, eu quero te fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica agora no botão para se inscrever. Deixa seu like para essa mensagem. Convide mais pessoas e compartilhe esse devocional com amigos, familiares que precisam de uma palavra de ânimo para hoje. Vamos juntos ver um texto que nos guiará essa manhã, que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim: mantenhamos a firme confissão da nossa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Repita comigo, com o coração cheio de convicção: aquele que prometeu é fiel. E que essa verdade se torne âncora na sua alma hoje e em meio a todas as suas tempestades, em todas as lutas e dificuldades que você tem vivido. Por quê? Porque o versículo de hoje nos traz uma instrução e um motivo para segui-la. A instrução é clara: mantenhamos-nos firmes na confissão de nossa esperança. A esperança aqui não é um mero desejo, um tomara que dê certo. Mas sim a certeza inabalável de que as promessas de Deus se cumprirão. A palavra confissão, que é a palavra homologia, em grego, significa falar a mesma coisa, ou seja, devemos alinhar nossas palavras com a palavra de Deus. Quando Deus promete, nós declaramos essa promessa, como se hoje já fosse uma realidade. Manter firme essa confissão é como segurar um escudo que nos protege das setas da dúvida, do desânimo e da incredulidade. É como a âncora que impede o nosso barco de ser arrastado pelas ondas das circunstâncias. A pergunta que surge é: por que devemos manter essa confissão firme? A resposta está na segunda parte do versículo. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. A fidelidade de Deus é a rocha sobre a qual se assenta a nossa esperança. A nossa fé não se baseia em sentimentos, em evidências visíveis do nosso próprio esforço, mas é no caráter imutável de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mente, não falha, não se esquece. As promessas de Deus não são promessas vazias, feitas por um ser humano que pode mudar de ideia ou ser incapaz de cumpri-las. As promessas de Deus são respaldadas pelo seu poder infinito e pela sua natureza perfeita. Pense na história de Abraão. Deus o chamou e, com uma idade já avançada, fez uma promessa e ele se sentia pai de uma grande nação. Abraão e Sara eram velhos e a promessa parecia humanamente impossível. As circunstâncias gritavam: não vai dar certo. O tempo passava e a esperança humana se esvaía. No entanto, o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 21 sobre Abraão? Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, a fé de Abraão não se baseou na sua própria capacidade ou na de Sara, mas na fidelidade de Deus e na sua esperança que estava firmada na promessa e no caráter do prometedor, daquele que prometeu. E Deus cumpriu a sua promessa em certo tempo de forma sobrenatural, o nascimento de Isaac. A nossa vida é um reflexo dessa jornada. Quantas vezes o tempo parece passar e a promessa que Deus nos fez parece distante, quase que esquecida. O emprego que não chega, a cura que não acontece, o filho que não volta para casa. As lutas e os desafios do dia a dia podem tentar nos fazer soltar a nossa confissão, largar o nosso escudo. A tentação de desistir e de se conformar com as circunstâncias, ela é real. Mas o versículo de hoje nos lembra que não podemos nos cansar. Devemos manter a nossa confissão firme, porque a fidelidade de Deus é a garantia de que as promessas se cumprirão. A fidelidade de Deus não se manifesta apenas em grandes milagres, mas também em detalhes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E ele cumpre essa promessa, nos dando força
para levantar da cama e coragem para enfrentar o dia. Sabedoria para tomar decisões. A promessa de que não seríamos tentados além do que podíamos suportar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nos dá a certeza de que por mais difícil que seja a nossa luta, Deus já proveu uma saída. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que está em Romanos 8, 28, nos garante que até as dores e sofrimentos têm um propósito maior na sua perfeita vontade. Mas a confissão de que a nossa esperança é um ato de adoração é dizer para Deus: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não vejo, mesmo quando eu não entendo. Eu sei que Tu és bom e que a Tua palavra é verdade. É uma postura de fé ativa que se manifesta em oração, em gratidão e em louvor. É como o profeta Abacuque, que diante da devastação iminente declarou: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, ainda que não haja fruto na vide e ainda que a colheita de oliveira desaponte e os campos não produzam mantimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Isso está lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque estava firmemente ancorado na esperança, não nas circunstâncias. A nossa sociedade nos ensina a confiar no que é palpável, no que é imediato. A cultura do fast food, do tudo para agora, pode nos fazer impacientes com o tempo de Deus. Mas a palavra nos convida a cultivar a paciência, a confiar no tempo de Deus, que é perfeito. O autor de Hebreus nos diz que precisamos de perseverança para que, depois de termos feito a vontade de Deus, possamos receber o que nos foi prometido. Isso está no versículo 36 do capítulo 10. A esperança é o resultado de uma fé que está firmada na fidelidade de Deus, o combustível que nos mantém em movimento, mesmo quando o caminho é longo e é difícil. A fidelidade de Deus é a nossa maior garantia. Ele nos prometeu a salvação e a concretizou na cruz de Cristo. Ele nos prometeu a ressurreição e aprovou na ressurreição de Jesus. Ele nos prometeu a sua presença e a cumpre através do Espírito Santo. E ele nos prometeu a sua volta e nos garante que um dia o veremos face a face. As promessas de Deus são a herança, a nossa riqueza, a nossa segurança. A nossa responsabilidade é simplesmente manter a nossa confissão firme, crendo que aquele que prometeu, ele é fiel. Amados, a pergunta que nos desafia hoje é: como aplicar essa verdade de Hebreus 10, 23 em nossa vida? Sugira uma atitude prática no seu dia. Identifique uma promessa de Deus que você tem dificuldade de crer ou que parece distante de se cumprir em sua vida. Pode ser uma promessa de paz, de provisão, de cura, de restauração. Agora pegue um papel e uma caneta ou abra um bloco de notas no seu celular e escreva essa palavra. Leia em voz alta e em seguida declare: Senhor, eu sei que Tu és fiel para cumprir o que prometestes. Mantenha essa promessa perto durante o seu dia, para que cada momento de dúvida ou desânimo você possa olhar para ela e renovar sua confissão de esperança. E nesse momento, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça para que nós possamos fazer uma oração. Pai amado, nosso Deus fiel e bom, nos aproximamos de Ti nesta manhã com corações cheios de gratidão. Agradecemos por Sua palavra, que é verdade, que nos liberta e nos sustenta. Agradecemos, Senhor, porque Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que te arrependas. A Tua fidelidade é a nossa rocha, nosso refúgio seguro em meio às grandes tempestades da vida. Perdoa-nos, Senhor. Pai, pelas vezes em que nossa fé vacilou, pelas vezes em que nossa confissão de esperança se tornou fraca e por termos olhado mais para as circunstâncias do que para o Teu caráter. Perdoa-nos pela nossa impaciência e pela nossa incredulidade. Nesse momento, Senhor, queremos renovar a nossa confissão, que a nossa esperança esteja firmemente ancorada em Ti, sabendo que a Tua palavra é a nossa garantia. Oramos pelas promessas que ainda não se cumpriram em nossas vidas. Oramos pelos corações que estão cansados de esperar, pelos que estão prestes a desistir. Renova a nossa fé, Senhor.
dá-nos força para perseverar, que mantenhamos a nossa confissão firme, mesmo quando tudo ao nosso redor diz ao contrário. Ajuda-nos a confiar no seu tempo, que é perfeito e soberano. Senhor, que essa palavra nos acompanhe durante todo o dia, que ela seja como um lembrete constante de que tu és fiel e que tuas promessas não falharão. Abençoa cada pessoa que ouve essa oração, que eles sintam a sua presença de maneira real e tangível, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes, e que a tua mão provedora os sustente, a tua mão curadora os toque, a tua mão libertadora os liberte de todo o mal. Que a tua graça se derrame sobre suas famílias, seus lares, seus trabalhos e seus planos. Em nome de Jesus, que a promessa maior e fiel de Deus, de que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor abençoe poderosamente essa sua manhã, né, sua família, sua casa, cada passo que você der nesse dia de hoje. Lembre-se que a esperança está firmada em Deus, que é fiel, que Ele te dá paz e te guarde de todo mal. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, te convido a se inscrever em nosso canal para não perder os próximos devocionais. Você pode encontrar o link na descrição. Deixe o seu comentário abaixo e nos conte sobre a promessa de Deus que está se apegando hoje. Se você precisar de uma oração, deixe aí o seu pedido, pois teremos o prazer de orar por você. E, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam serem alcançadas. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima oração.